agradecemos, Senhor, pela oportunidade que possamos, depositando o nosso coração, a nossa mente, diante de Ti, que a providência divina, prodigalizando os benefícios, sejamos nós outros almas sensibilizadas para acolher e para compreender e aplicar o que está sendo oferecido, porque por certo é o melhor para o nosso crescimento espiritual, para a harmonia interior, para uma vida qualificada e, naturalmente, num diálogo com a natureza, com os seres. Sejamos filhos do Altíssimo e que a inspiração favorecida pelos benfeitores espirituais continue nos auxiliando na travessia bendita da reencarnação. Obrigado, Jesus, por esse encontro. E que a palavra, a mensagem também ecoe para corações que venham se aproximando da tua mensagem e, quem sabe, através do nosso portal de compartilhamento do Evangelho e do Espiritismo. O tema de hoje, resplandecente luz. Continuando as nossas reflexões com Allan Kardec no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de 1868, estamos dialogando com o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Allan Kardec, codificador amoroso dos novos tempos, o grande filósofo a representar Jesus e todas as escolas filosóficas do bem, dialogando ainda com as religiões, com a ciência, senta conosco nesta manhã e oferece uma reflexão que nós vamos trabalhar como itens 52 e 53 da obra. No item 52, Kardec nos oferece uma explicação que, na verdade, é tirada textualmente de uma instrução dada para este assunto por um espírito benfeitor. O tópico é a tentação de Jesus. Aspas. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, depois sobre uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Vamos à passagem. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer compreender aos homens que a humanidade está sujeita a falir e que deva estar sempre em guarda contra as más inspirações, aquelas que a sua natureza fraca leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e é preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como quereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, se submetesse por uns tempos, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o tenha detido por um tempo, que daria que pensar que ele fosse ainda submisso a seu poder. Não. Compreendais melhor os ensinamentos que vos tenham sido dados. O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem.
Ninguém diz que viu Jesus sobre a montanha, nem sobre a cúpula do templo. Certamente, esse teria sido um fato de natureza tal que se espalharia entre todas as pessoas. A tentação não foi, pois, um ato material e físico, quanto ao ato moral. Podeis admitir que o espírito das trevas pudesse dizer: a quem conheça a sua origem e o seu poder, adora-me, e eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofensas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposição era uma falta de senso, porque ele sabia bem que seria repelido por aquele que vinha arruinar seu império sobre os homens. Compreendeis, pois, o sentido dessa parábola, porque é uma, tal e qual a do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens, se não resistirem a essa voz íntima que grita sem cessar: tu podes ser mais do que és. Tu podes possuir mais do que possuis. Tu podes crescer, alcançar. Cede à voz da ambição, e todos os seus votos estarão satisfeitos. Ela vos mostra que o perigo e o meio de evitá-lo em dizendo as más inspirações: retira-te, Satã. Se não, dize: para trás, tentação. As duas outras parábolas que lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para repelir o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família estendendo sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão esperado. Ela vos mostra o culpado, o dissidente, o homem rejeitado pelos seus irmãos, valendo melhor aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezaram, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Pensai bem os ensinamentos dados nos evangelhos. Saber distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado. E seus erros, que vos tendes cegado durante tantos séculos, esfalecer-se-ão pouco a pouco para fazer lugar à resplandecente luz da verdade. Esta mensagem foi dada pelo espírito de João Evangelista. Nada mais, nada menos do que um dos diletos seguidores mais próximos de Jesus. João Evangelista foi um espírito que colaborou de uma maneira muito especial com a equipe de Jesus junto a Allan Kardec. Então nós vamos encontrar na Revista Espírita várias mensagens a definir que inclusive que João faz parte de uma pleiade de espíritos que estão secundando, que estão auxiliando, que estão à frente do processo de transformação da humanidade. E nós estamos entrando de uma forma muito clara, objetiva, nesta época. O amor vai à frente. Lembrem-se disso. O que também dialoga com a ideia de que existe uma
coordenação e que o mundo não está à deriva. A humanidade não está entregue apenas a si mesma. Pois bem, amigos, essa passagem chega para a nossa manhã, para o nosso momento histórico, trazendo indicativos. E vamos, naturalmente, ir acomodando aqueles pontos que nos chamam a atenção para ajustar as necessidades de agora. Os Espíritos vêm nos mostrar que a conhecida tentação de Jesus nada mais é do que uma parábola, é um ensino figurado. E ela vai dialogar exatamente com esse desafio que nós enfrentamos na caminhada. Seremos sempre testados. Estamos sempre nos envolvendo em procedimentos de verificação no que remonta ao que nos importa fazer, sob o ponto de vista do progresso, e, naturalmente, as dificuldades do caminho. Os obstáculos surgem para que a gente possa dar provas de que estamos firmes, atentos, investindo, empreendendo no projeto evolucional. Se o aluno não tiver a prova, o teste, como que ele vai se graduar? Como que ele vai subir na escada ascensional? Bom, e os espíritos com Kardec vêm nos mostrar que podemos sucumbir, podemos cometer equívocos, erros, que fazem parte do processo. E o erro se torna importante quando nós tiramos lições. Não deixe de lado. Algo te deixou insatisfeito com as suas escolhas? Procure avaliar os motivos que, na verdade, trazem essas consequências. Há também no processo. Então, nós vamos percebendo que existem também dificuldades que enfrentamos no campo externo. Desilusões, decepções, contradições, e nos trazem insegurança, irritação, reações que também sugerem que tiremos lições. Então, olha que beleza. Nós temos que compreender as nossas escolhas e o que elas sugerem, repercutem. E quando não atendem aos anseios da alma, somos chamados naturalmente para reconsiderar e, quando necessário, reparar. E também enfrentamos, como eu disse, os empecilhos de ordem externa, que trazem também, se estivermos atentos, lições. Então, nós estamos reencarnados com o objetivo de gravitar em torno da perfeição, que é a unidade divina. O Espiritismo apresenta para nós um código valioso, uma equação sublime, que é a do entendimento. Então, temos que buscar o conhecimento e desenvolver a inteligência para usar o recurso, de ordem a favorecer, a facilitar, a oferecer um ganho
para que a gente passe para a lição à frente. A passagem da tentação também dialoga com as forças gravitativas, os fulcros de irradiação do mal. O que é o mal? Não é a ausência do bem? Mas o mal é um resultado da não observação da aplicação da lei divina. Então, quando deixamos de fazer o bem, na verdade, a gente está abrindo porta para as complicações que trazemos dentro de nós. Então, a caridade é uma terapia ocupacional que liberta a alma. Quando não aplicamos esta dica, nós vamos naturalmente voltar para gravitar em torno apenas do interesse pessoal. O interesse pessoal egocêntrico, que é sustentado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, etc. O mal, então, toma corpo. A passagem fala de Satã, para trás, para o lado. O demônio, que vem da palavra daimon, que dialoga com o gênio, espírito, foi trabalhada no sentido das forças que tentam impedir a manifestação divina, o trabalho do espírito, do gênio, que está dentro da gente. Certo? O mal, no caso, o demônio, Satanás, que ficou conhecido secularmente como aquela figura do tridente, do inferno e etc., representa exatamente a alimentação das imperfeições que ficam próximas, ficam dispostas à mesa e que precisam de ser compreendidas. Porque a imperfeição que abre porta para outras imperfeições nos visitarem, a imperfeição de cada um, quando ela é tratada, cuidada, é como se a gente estivesse se protegendo também contra as influências de fora. Observem como Jesus dialoga o Evangelho sempre nos chamando para o mergulho interior. Nós não podemos fechar os olhos para as tentações, para os apelos. Então vamos a eles. Não brigando, não estabelecendo uma guerra, sim procurando fazer luz para ir resolvendo gradativamente estas influências desagradáveis. Vivemos esse universo interior que repercute no mundo externo e o mundo de fora também influencia, repercute dentro do nosso mundo íntimo de acordo com a nossa abertura ou não para a influência. Tiago, o discípulo de Jesus, em sua epístola, tem um dos ensinamentos da minha preferência sobre esse tema, quando ele diz assim: bem-aventurado o varão que é tentado. Ele dá um sentido positivo para a influência negativa, que vem de dentro ou que vem de fora. Porque quando existe esse entendimento propondo uma superação, bem-aventurado quem dá um passo adiante superando, então, por uma atitude moral, por uma escolha que vai ser bendita. O nosso coração se sensibiliza quando, diante dos guetos, daquelas regiões infelizes, em que se aglomeram entidades espirituais que travam uma guerra para impedir a vitória da luz. Então guardem isso. Espíritos superiores não guerreiam, mas eles admitem que existe uma batalha. Qual é o papel deles? Sair de arma em punho? Não. Mas agindo no bem
para ir desarticulando amorosamente, mas com firmeza, esses bolsões de influências que são terríveis em alguns casos. E se agigantam quando influenciam aqueles que estão ainda nas faixas do primitivismo moral. Aqueles espíritos que ainda são infantis, que cultivam a ilusão. Nós vivemos um momento em que está estabelecido esse embate. Nunca como agora. Por uma razão muito simples. Que nós estamos entrando em momentos decisórios em que há a seleção. Já está acontecendo. Qual seleção? Se você tem a informação, naturalmente você será chamado para dizer isso eu quero, isso eu não quero. Então nós temos um bloco de bilhões de espíritos que se reúnem, numa grande maioria, em tribos sociais que são alimentadas pela ilusão, por todo esse merchandise da sedução, do materialismo, da incredulidade, exatamente como um resultado da busca legítima do espírito em ter liberdade. Aonde que eu vou chegar? Nós viemos de um mundo de cerceamento, de punições, de privilégios, dos poderes. Lembram da monarquia, do clero? Para trazer esses dois poderes que representam, no caso, o poder temporal, sob o ponto de vista político, militar, administrativo, e também o poderio religioso, as religiões que se desviaram dos seus princípios, pois todas nasceram belas, limpas, dialogando com a natureza, com a manifestação de Deus na Terra. Aí o homem caminhou, se deslindou, apoiado na ciência, resgatou-se a filosofia antiga, entramos numa era moderna que deságua em pleno século XXI, com o advento da tecnologia, da internet, da ciência, que vai se tornando cada vez mais popular. E esse momento é um momento tão desafiador que a população nunca foi tão expressiva em nível populacional, né, de números. 8 bilhões de pessoas. Imagine o mundo espiritual como se encontra. Então as influências também se tornaram robustas, muito mais do que antes. Sem base evangélica, sem uma sustentação de um conhecimento espiritual, que existem vários conhecimentos. Nosso papo agora tem que ser reto, conhecimento espiritual. Para que a gente traga Jesus, todo o glamour essencial da religião do coração para os dias atuais, essa marcha fica comprometida. Nada obstante, a espiritualidade ela não invade. Não é uma proposta de convencimento pela força, e sim por uma penetração legítima com autoridade pelas vias do coração. Então observe. Olha que interessante estudar com essa visão ampla. Ampla na nossa limitação, lembrem disso. Não tem arrogância, porque a gente desconhece o que está por trás do mundo espiritual. Então os espíritos estão assistindo essa grande batalha, que caracteriza doenças pandêmicas. Alto índice de suicídio, depressão, violência, intolerância, pseudo-conhecimentos
não é? Pseudos verdades, um campeonato de disputa polarizada, ideológica. E aí a gente pergunta, o que resta para o cristão fazer sem um ambiente favorável para propagar, para tentar trazer Jesus para o dia a dia? Aí Gênesis no Lar tem dito assim para a gente: não sofra desnecessariamente. O fardo com Jesus é leve, ele é suave. Nós é que damos peso para a cruz. Somos nós que podemos ou não contribuir para um mundo melhor. E não vamos mudar o mundo por palavras, por discursos, por textos, por força convincente de retóricas, religiões externas, filosofias estanques. Não. Uma vez que na própria ciência nós estamos encontrando contradições. Há ramos da ciência que não dialogam entre si. Há expressões que nos apontam que Jesus, nesse momento, é um convite permanente para entrarmos dentro do coração e nos fortalecermos, tendo olhos de ver e sabedoria para viver. Viver sintonizado com o alto. Nós precisamos de trabalhar no que remonta à nossa ilusão. Nós temos que sair da própria bolha, desse caixotinho de atividades com ausência de criatividade, de imaginação, de sonho. Nós precisamos universalizar. Nós precisamos de contemplar as escolhas do próximo. Nós precisamos de encontrar elementos para abençoar e não recriminar. Porque é a oportunidade de todos. Está na mão de cada um. Ah, mas ele anda fazendo tanta bobagem. Bom, no universo interior, pode ser que ele esteja fazendo isso acreditando ser o melhor. Porque não é razoável imaginarmos que alguém está tentando fazer para dar errado. Mas quando a gente não enxerga, a gente vai tateando na sombra, batendo cabeça. Não é assim quando você levanta de madrugada? Salvo aqueles que já estão muito habilitados, né? Mas geralmente as pessoas acordam assim meio trôpegas, saem trombando na parede, né? Tá tudo apagado dentro de casa, né? Aí a gente, até adequar a sensibilidade ali, a percepção, aí você acerta o caminho, né? Mas mesmo assim costuma voltar para a cama quase tropeçando. Não é assim? Então, filosoficamente, a gente vai tropeçando na ignorância. Jesus oferece essa parábola e Kardec, com João Evangelista, trazem mais duas que fala da bondade, da misericórdia. O filho pródigo, que depois de escolher, fez o que fez, todos sabemos. Se deu com os burros na água, como a gente fala no interior de Minas, né? Se deu com os burros na água. Burros na água não é bom, não é bom. Mas ele caiu em si, pediu perdão, o que aconteceu? O pai acolhe. Então nós temos no Evangelho uma gama de possibilidades. Quando cegos, o Senhor nos cura. Quando mortos, a força divina ressuscita. Quando perdidos, o pastor sai para auxiliar o retorno da ovelha. Nós só temos que agradecer. Agradecer ao juiz supremo da vida, que o tempo todo está disposto
a nos oferecer uma sentença chamada oportunidade de trabalho, de renovação. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um belo texto que o tempo não me permite fazer a leitura, intitulada Êxito. Apenas umas pinçadas. Um versículo do Evangelho de João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se estivermos com Ele, e Ele, através do Verbo divino em nós, tudo é possível. Qualquer coisa que você pedir vai dar certo. Porque você vai pedir com clareza, sabendo que o que é importante para a gente é trabalhar e transformar. Então, muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. A gente fica muito focado no resultado. E com isso a gente sonhando realizações mirabolantes, acabamos frustrados na mania de grandeza. O conquistador de maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Ele saiu daqui como perdedor, não foi? Ele não foi crucificado. Sabe o que aconteceu na vida de Jesus? Ele não recebeu herança, amoedada. Ele não governou princípios políticos. Ele não escreveu livros. Ele não esteve entre os maiores da época dele. O que aconteceu com ele? Foi aprisionado como um vulgar malfeitor. Foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Ele fracassou. Judas Iscariotes tinha medo disso. Tinha medo. Ele sabia que Jesus tinha autoridade, mas ele temia, porque Jesus não era muito, porque não tem muito ou pouco. Jesus era um homem bom. E essa bondade não atendia aos anseios de Judas. Ele queria um homem num cavalo, com cetro, com poder, liderando o exército. Ele amava Jesus. Amava ao seu modo, como nós amamos Jesus ao nosso modo. E em nome de Jesus nós podemos cometer ações não muito producentes. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Olha que especial esse pensamento. Sementes de amor puro transformaram o mundo. Mas, Carlos Alberto, o mundo está transformar o mundo. Porque beneficiados pelo amor nunca seremos o mesmo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é o de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. Olha que beleza. A colheita não precede sementeira, tanto quanto o teto não antepõe a base. Começa do tijolo, depois é que se chega no teto. Aí ele dá uma dica final. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho. De vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então fica aí a dica.
sem tensão, sem expectativa, sem violarmos os decretos do coração. Estejamos em Cristo, com fé, com esperança e fazendo a nossa parte. Sabedores de que todos os empecilhos chegam para o nosso crescimento. Nada que bateu no seu endereço chegou de graça. Chegou no CEP errado. O CPF está certinho na correspondência. É para você mesmo. Que Deus nos abençoe para que tenhamos êxito. Lembrando que vitória e trabalho dialogam de uma maneira muito especial. Para que haja vitória, primeiro tem que ter o trabalho. No calendário humano, se fala muito em sucesso, mas dialoga muito pouco com a necessidade do trabalho. Compreender? Sucesso, privilégio, cai do céu, dentro da ilusão materialista utilitarista. Não permita que o sentimento diferente desse otimismo operante, dessa responsabilidade prudente, dessa coragem sensível, sejam impedimentos. Não permita. Nós precisamos trabalhar no sentido de qualificar. Qualificar sempre. Para dar um exemplo. Quando observarmos um coração distante do Cristo, lembre-se que o Cristo está com ele. Que depende apenas de virar a chave para estar com Cristo. E essa chave não somos nós que temos que virar, é o próprio indivíduo. E Deus, como na parábola do filho pródigo, dá o tempo. O tempo é a dádiva dos céus. Pois um dia estaremos todos reunidos no templo do coração. Gênesis no lar. Mais um evangelho na nossa manhã. Desejamos que você seja feliz e espalhe a alegria cristã para todos. Não espere, faça. Quem pensa diferente faz toda a diferença.